Não acredito que eu vou gravar tudo de novo. Mano, eu tô louca, muito louquinha hoje. Eu tô aqui com o meu fone e o meu óculos escuros na cabeça. E olha então, galera. Sério, eu gravei um episódio todo. E eu tô gravando tudo de novo, porque eu achei uma merda. É isso aí, gente. É sobre isso. Sobre ser sincero com a gente mesmo. Fé no processo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Ih, caralho, agora não sei mais falar. Olá, sejam bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamento. Hoje, bem apropriadamente, eu vim falar de descanso. Você sabia que existem 7 tipos de descanso? Porque eu não sabia. Aparentemente, você pode estar descansando errado e nem tem ideia. Eu não tinha a menor ideia. Eu sou uma pessoa que dorme muito mal, como eu sempre gosto de falar, mas não necessariamente quando eu tô cansada eu preciso dormir. E isso é um conceito que se perdeu um pouco na minha cabeça, porque eu não pensava muito, tipo, que tipo de descanso eu preciso? E quando a gente tá cansado, é tipo que nem ir no supermercado com fome. Você meio que agarra qualquer coisa, assim, você começa a comprar as besteiras e come muito mais do que você precisava e tudo mais. E eu acho que entender isso pra mim tem mudado a minha vida, porque a pergunta principal é: o que eu preciso? Eu achei essa lista na internet de tipos de descanso. Eu vou falar mais ou menos sobre esses 7 tipos de descanso, mas eu não quero que você leve ao pé da letra e fale: que tipo de descanso eu estou precisando hoje de acordo com a minha lista de 7 itens? E se for o número... Não é pra ser meticuloso a esse ponto. É só sobre ter um guia, mais ou menos, de que às vezes a gente se confunde em que tipo de coisa que a gente tá precisando. A gente não se pergunta, a gente não checa com a gente mesmo, e a gente só vai, vive, livre, leva solto, sem entender o que a gente de fato tá precisando. E isso pode acabar impactando nossa vida de uma forma negativa ao longo do tempo, porque... E se eu estiver precisando dormir, mas eu acho que eu tô precisando sair? E se eu estiver precisando, sabe, ver um reality idiota e eu coloquei um podcast reflexivo e isso tá me causando uma angústia bizarra? O que eu tô precisando no momento? Essa semana eu passei muito por isso. Eu tava precisando muito descansar, mas eu dormia e acordava e continuava cansada. Isso é a história da minha vida, né? Como eu durmo mal, isso acontece já o tempo todo. Mas eu acho que agora eu tô começando a entender na prática que talvez não necessariamente seja só sobre sono. Talvez seja sobre o estresse do dia a dia, talvez seja sobre o excesso de estímulos, não priorizar as coisas certas no momento que eu preciso, e por aí vai. O primeiro tipo de descanso é o descanso físico, que eu acho que é bem autoexplicativo, quando o corpo tá fadigado e tudo mais. E eu sempre achei que o descanso físico tinha muito a ver com dormir. E também pode ter. Porém, eu tenho descoberto que o alongamento é um grande descanso físico. Sim, é óbvio e tal, não sei o quê. Mas eu odeio me alongar. E aí, o que você vai dizer? Não, é sério, eu odeio me alongar. Odeio, porque tem uma parte no começo do alongamento que dói muito, que irrita, que mexe comigo em lugares muito profundos. Eu até hoje não entendo exatamente o que mexe comigo tanto, mas me dá uma raiva descomunal no começo, assim. Só que acontece, quando eu venço esse iniciozinho, o meu corpo fica tipo, cara, por favor, não para de se alongar nunca mais, porque é super necessário pra gente. E eu tenho entendido isso, que eu preciso sim vencer essa parcelazinha desconfortável e frustrante do começo, que é irritante pra cacete, que eu odeio, mas pra depois chegar a um lugar muito interessante que o meu corpo de fato relaxa, que não é só sobre deitar na cama e não fazer nada e dormir, mas é sobre, de fato, se conectar com o seu corpo um pouco, sabe? E liberar o estresse, porque tem um livro que eu tava lendo, que se chama The Body Keeps Score, que seria, tipo, o corpo se lembra. O corpo marca os pontos, sabe? Como se fosse num joguinho, o corpo absorve aquilo. Então, tudo que acontece com a gente, o nosso corpo tá guardando. O nosso dia a dia, os nossos traumas, os impactos dos conflitos, tudo tá aqui. E eu sinto que o meu corpo guarda muito em lugares muito específicos. Por exemplo, meus ombros, meu quadril, sempre soube disso. Só que eu negligencio porque eu não gosto. E aí eu tenho sido mais adulta e mais madura em relação a isso. E dito, não, calma aí, você precisa, sabe? Para com isso, você precisa. E tem sido difícil. Não é todo dia que eu consigo me alongar, porque não é todo dia que eu quero. Porque todo dia me irrita. Mas eu tenho sido um pouco menos, acho que infantil em relação a isso, e entendido que frustração faz parte de todos os processos da vida. Alongamento não ia ser diferente, dói pra todo mundo. Se a pessoa para, ela começa assim a voltar pro lugar. É uma coisa que se você não pratica o tempo todo, só que é bom que o seu corpo lembra. Linkando ao livro, ai que inteligente. O seu corpo se lembra daquilo, então é mais tranquilo pra você acessar o alongamento que você uma vez teve se você continua praticando. Tudo bem você ficar um tempo sem fazer, você voltar, você regredir. E não é sobre ser incrível e abrir um espacate. É sobre, literalmente, se conectar com o seu corpo e deixar seu corpo descansar. Pelo menos pra mim, é isso que tem funcionado. O alongamento tem um lugar diferente, que também conecta ao descanso mental, que é o próximo
tipo de descanso. O descanso mental, pra mim, tem muito a ver com esse tipo de prática. Também um alongamento, mas uma prática de respiração, uma prática de meditação. E o que eu tenho descoberto pra mim é que não dá pra meditar em qualquer momento do dia. Tipo, não dá pra eu simplesmente cismar que eu vou meditar e eu vou parar num lugar, num dia que eu tô super atarefada, que eu já tô estressada. Tipo, talvez esse seja o dia perfeito pra eu anexar uma meditação. Só que não vai ser no meio do dia, não vai ser no meio do caos, vai ser um momento que eu vou separar pra isso. Pra mim tem funcionado muito antes de dormir. Exercício de respiração e meditação antes de dormir não só me ajuda a dormir melhor, mas me ajuda a liberar esse estresse, sabe? Essa coisa toda da produtividade, do mundo moderno, da maquinação, das minhocas na cabeça. Tipo, me coloca de volta num lugar que a minha mente de fato descansa. E quem tem ansiedade, que é quase todo mundo hoje em dia, sabe que não é fácil. Não é fácil meditar. Não é sobre ser um monge inabalável que pode cair uma bomba aqui que ele vai continuar meditando porque os seus pensamentos são tão claros e limpos. Não é sobre isso. Eu gosto de brincar que na minha cabeça tem uma sala de reunião. Melhor, é uma festa de fraternidade. Essa que é a verdade, uma festa universitária. Tem mó galera conversando, tem música rolando, tem muita coisa acontecendo na minha cabeça. E aí tem o meu centro aqui. Então já é muito difícil de me concentrar. Mas ao mesmo tempo, quando eu aceito a prática, que eu acho até que é mais propenso a aceitar na hora de dormir, porque eu já vou ter que parar de qualquer jeito. Então eu não tô dizendo ao meu cérebro, tipo, você vai parar e você não vai ser produtiva. Tipo, não, eu vou parar num momento que eu já teria que parar de qualquer jeito. Então, me ajuda a entender, tipo, vão vir 1000 pensamentos, vai vir muita coisa. Mas só o fato de eu parar já é o objetivo. E eu acho que é aí que a gente se mistura com a meditação, que a gente acha que tem que ser esse momento claro de limpeza e que não pode vir nenhum pensamento. O pensamento vai vir, mas eu acho que é sobre abraçar o pensamento, deixar ele embora e focar na respiração, como muita gente fala de meditação, diz, né, que o foco é a respiração. Eu respiro toda errada, né? Eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, respira muito errado. Que é pra ser aquela respiração do bebê, que a barriguinha sobe e desce. Só que, naturalmente, a gente vai começando a respirar errado, né? Quando a gente vai entrando na fase adulta e tudo mais. Principalmente quando a gente vai crescendo e tudo mais. E eu percebi que eu paro de respirar. Em vários momentos, assim, na minha vida, eu vejo... Quando eu fico tensa, eu paro de respirar. E não é que eu, esqueço e aí, tipo, começa... Não é, mas é uma coisa muito sutil. Daqui a pouco eu vejo... não tô respirando. Tipo aquela personagem do Zack Code Gêmeos em Ação, a London Tipton, que é uma riquinha que fica andando, tipo, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Opa, respira! É tipo isso, eu me sinto a London Tipton. E eu tenho tentado respirar mais profundo. Eu também corto muito a minha respiração pelo meio. E eu vejo o quanto isso também causa estresse nas entrelinhas. Não é uma coisa que, meu Deus, vai me ferrar com a minha cabeça. Mas o meu corpo sente, a minha mente sente também. Então, eu tenho separado esses momentos antes de dormir, que já fazem sentido pra mim. Já que eu já vou ter que parar, minha mente já meio que aceita mais fácil. Aí, nós temos o descanso espiritual. Tirando o descanso físico, acho que os próximos têm sempre uma relação entre si, porque eles conversam muito uns com os outros. Aí você me diz o que você acha, se você concorda. E aí eu acho que não tem a ver com religião, na minha opinião. É sobre a espiritualidade. Então, o que isso significa? Se conectar com a natureza, principalmente. Porque a natureza tem uma energia diferente, não dá pra mentir. Independentemente do que você acredita, a natureza te traz uma coisa muito específica e especial, valiosa, assim. É um momento que eu acho que é um tipo de descanso que a gente negligencia muito. A gente tá sempre indo de um lugar pro outro, fazendo um monte de coisa e não para. Tem o termo mindfulness na psicologia, que é justamente você observar sem pretensão de nada, você realmente escutar quantos sons você consegue de fato escutar, o que você tá vendo, como é que é essa árvore que você tá vendo, qual é a cor dela, e pode parecer bobo, né, e muito idealizado, assim, eu vou parar para observar as coisas, mas é muito mais simples, a gente complica muitas coisas, é só, tipo, ir do lado de fora e dar uma olhada, respirar um ar fresco, e também se você tem uma religião, se você quer ter um momento com Deus, ou com o universo, ou seja com o que for que você acredita, que você separe esse momento pra você. Querendo ou não, faz muita diferença. Querendo ou não, te centraliza, te aterra. E é muito fácil de negligenciar e achar que não faz a menor diferença. Mas quando a gente para de olhar no meticuloso e a gente abre a nossa perspectiva, a gente fala, caraca, como isso faz diferença? Porque são essas pequenas coisinhas que fazem com que eu não pire, com que eu lembre que eu também estou vivendo, que eu não tô vivendo só pra trabalhar, que eu não tô vivendo pra agradar alguém, que eu não tô vivendo pra provar nada pra mim mesmo nem pros outros, que eu também estou vivendo e principalmente que eu estou vivendo. Eu acho que esse lugar da natureza traz muito isso com mais naturalidade mesmo. Você olha em volta e você vê que não é só sobre você, que não é sobre a sua perspectiva fechada, que não é sobre o seu mundo, sobre os seus objetivos, que você tá aqui. E eu acho que o descanso espiritual tem muito a ver com essa lembrança de que você tá aqui pra viver, sabe?
e que aproveitar o que esse mundo tem a oferecer pra você no sentido mais simples da coisa, também é uma forma de descanso. E aí é isso, se você quiser linkar isso com as suas práticas religiosas, que incrível, então isso pode se tornar uma coisa ainda mais potencializada pra você. Então, às vezes eu vou chorar de felicidade, às vezes eu vou chorar de angústia, e quando eu choro, eu lembro que, caramba, como eu precisava chorar. Seja uma sensação positiva ou negativa, entre aspas, mas eu precisava desse momento e muitas vezes isso acontece na natureza. E eu não posso dizer que acontece em muitos outros lugares, pra ser sincera. A natureza proporciona muito esse lugar de baixar a guarda, de você conseguir se espiritualizar mesmo. O próximo se chama descanso social. O descanso social não necessariamente tem a ver com isolamento, apesar de eu ter falado sobre isso, né? Como eu tô bem sozinha e como eu fico com medinho de compartilhar a minha vida com os outros agora, porque eu tô tão legal sozinha que eu tive uma jornada tão bacana pra chegar onde eu tô, que eu tenho realmente cultivado a amizade comigo mesma. Então o descanso social pode ser isso, pode ser você cultivando a sua própria companhia, você cultivando a sua amizade com você mesmo, a sua, sei lá, sua conexão com o seu quarto, com a sua casa, com o seu espaço, com você. Mas também pode ser nutrir relações muito importantes que conversam muito forte com a sua essência. Então se eu for andar de bicicleta com uma pessoa que eu tenho muita conexão, que me conhece muito bem, que me traz pra minha essência verdadeira, que aumenta a minha energia, que, sabe, que te revigora. Então, sim, é um descanso social também. Porque você não tá colocando em uma frente, você não tá fazendo networking, você não... É só sobre se conectar com uma pessoa que te faz muito bem, ou com um grupo que te faz muito bem. Também pode ser um descanso social. Ou, de fato, você se virar pra você e falar, não, agora realmente é o meu espaço comigo mesma. E eu acho que os dois são muito importantes em lugares diferentes. Além disso, acho que também que tipo de relações a gente tem priorizado é uma coisa importante pra se perguntar. Tenho passado tempo com a minha família? Não tenho? Por que eu não tenho? Será que não é hora de priorizar um pouco tempo com a minha família? Meio que entender esse balanceamento das relações com você, com os outros, que são seus amigos ou relacionamentos amorosos, e com a sua família. Onde é que tá? Tá desbalanceado, tá desregulado, tá desnivelado ou não? O que tá faltando? Aonde tá precisando regar um pouquinho mais? Acho que nesse sentido o descanso social faz mais sentido pra mim do que dizer tipo, ai não, você tem que se isolar, ou tem que ficar em casa, ou tem que sair pra caramba. Eu acho que esse tipo de descanso tem muito mais a ver as suas prioridades, a sua organização da sua vida social e como isso influencia de volta pra você. O 5 é o descanso sensorial. Eu acho que o descanso sensorial tem a ver com o bombardeio de informações. A gente já sabe disso, né? O mundo moderno caga na nossa cabeça. Um monte de informação, um monte de coisa. Então eu acho que é importante a gente parar pra poder fazer coisas que às vezes não tenham tanto propósito. Eu acho que é aí que entram os hobbies também. O que faz sentido pra você nesse lugar? Tem o vizinho gritando, tem a música rolando da festa do lado, tem as telas, né, as redes sociais, e aí a televisão, e aí a fulana de tal, que, sei lá, sua tia na tua casa, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Aí você sai, o mundo é ainda mais agitado. E então, que tipos de coisas que a gente pode diminuir? Que tipo de momento que eu posso criar pra mim mesma onde eu reduza um pouco esses estímulos que estão vindo com tanta força o tempo todo pra cima de mim? Então, sim, talvez eu não fique na rede social, sabe, tanto quanto eu ficaria se eu tô precisando de um descanso sensorial. Eu tenho achado nos meus hobbies um grande descanso sensorial, que eu comecei a colorir. Antes eu pintava umas telinhas de criança, até comprei umas tintas de criança e tal, eu tava pintando. Agora eu tô colorindo. Eu comprei um livrinho também de criança de colorir e umas canetinhas. E, gente, eu não posso te dizer o quanto isso faz bem pra minha cabeça, porque eu não vou vender, eu não vou transformar em nada. É o fim em si mesmo. O colorir é só pelo colorir. E isso pra mim é tipo, é sensacional. Mas nossa, mas você nem coloriu dentro da linha, mas você... Foda-se, tipo, o ponto não é esse. O ponto é que eu tô dando um descanso de tanta informação. Fazendo uma coisa manual mesmo, que tira o estresse, que realmente me descansa de tanta informação, que é só sobre o fazer. E pode ser qualquer coisa que você goste, seja desenhar, seja cantar. Cantar pra mim também tem esse lugar muitas vezes, mas eu tomo cuidado, porque o cantar também tem mas será que eu faço um vídeo? Será que eu... Sabe? E eu falo, não, calma aí. É só sobre esse momento com você mesma. O que me leva, e que eu acho que tá muito linkado ao descanso criativo. Pra mim, essas coisas conversam muito, sensorial e criativo. Porque, como eu falei, eu gosto muito de cantar, e eu sou uma pessoa criativa. Eu sou atriz, eu sou escritora, eu
Cara, eu tô criando o tempo todo. Quando eu tô dormindo, eu tô criando, eu tô sonhando com as coisas mais mirabolantes. E isso é uma coisa que eu amo em mim mesma. É uma das qualidades que eu mais admiro, porque eu juro, eu não acho que eu encararia o mundo real. Eu acho que eu não banco o mundo real sem o meu mundo à parte, a minha criatividade à parte. Porque eu vejo as coisas de uma forma muito... Eu gosto muito da forma que eu vejo as coisas, porque é criativo, é além do básico. E não porque, nossa, eu sou tão criativa, eu sou tão diferente. É só sobre uma perspectiva para além do mundo real, que me alivia, sabe? Eu acho que é até uma válvula de escape saudável pra mim, a criatividade. Porque me ajuda a fugir de um mundo que eu encarava muito como cético, como, sabe, duro e frio. E acessando esse lado da criatividade, eu vejo como uma coisa muito mais fluida, como uma coisa muito mais leve. Vejo as novas possibilidades e enxergo outras coisas. Abre a perspectiva pra minha criatividade. Então é por isso que eu valorizo tanto em mim. Então, esse descanso criativo foi uma coisa que eu fiquei assim, como assim descansar criativo? Porque eu não consigo parar de criar. Desculpa, assim, realmente é o tempo todo. Só que é aí que entra pra mim o descanso criativo. É quando eu não transformo uma coisa criativa, uma atividade criativa que é um centro da minha vida, em trabalho. Quero transformar todos os meus projetos em trabalho. E não porque eu quero tornar eles, o grande projeto da minha vida, ou, tipo, algo que dê dinheiro. Tipo, não é sobre esse lugar, mas é tipo... Às vezes eu acho uma coisa tão especial sozinha que eu quero muito compartilhar, que me representa tanto que eu quero colocar pra fora, que eu quero transformar em alguma coisa, uma peça, um livro. Mas tem coisas que são só pra gente. E eu acho que a gente esquece disso. Então o descanso criativo pra mim faz muito sentido no lugar de que eu vou escrever uma coisa que vai ser pra mim. Eu vou cantar pra mim. E não vai ser, às vezes, bom, sabe? Tipo, não é sobre fazer uma coisa bem, não é sobre se desenvolver na habilidade, sobre mostrar pros outros, sobre ser foda no canto. É só sobre expressar livremente. Então, independentemente como isso funciona pra você, qual é a forma que você se expressa. Tem gente que se expressa através, sei lá, de esporte. Um jogador de futebol, sei lá, se ele se expressa através do futebol e não necessariamente ele vai tá praticando por um jogo, sabe? Às vezes ele tá só jogando uma pelada, sabe? Esse tipo de coisa. Descompromissar uma coisa que é criativa. Deixar ser só pelo criativo. E eu acho que o colorir também entra nisso, nesse descanso, porque é só pelo criativo. E às vezes eu nem tô criando tanto ali. Eu tô só manualmente preenchendo os espaços e aquilo me ajuda a organizar meus pensamentos de forma indireta. Acaba harmonizando nesse lugar. Isso é muito legal. Então, que forma você pode se expressar livremente, sem se sentir tolhido, sem se sentir preocupado, sem transformar em trabalho? O que é uma atividade, um hobby que você pode incorporar que já seja meio fácil, que também não precisa ser complexo. Vou fazer tiro ao alvo, arco e flecha. Tipo, não é sobre fazer um curso, não é sobre se desenvolver uma habilidade. Por mais que você possa, sim, ir fazer um curso de arco e flecha, se é uma coisa que você acha que vai te relaxar e vai te libertar nesse sentido. Mas é mais sobre achar uma coisa simples que você só se expresse. Que você consiga simplesmente estar ali. E aí a gente vai ao último, né? Que é o descanso emocional. Eu tenho encontrado não só na terapia, né? Mas na escrita. Eu tenho um diáriozinho, só começo a escrever, não tem muito critério. Mas isso me ajuda muito a tirar as minhocas da cabeça, sabe? Aqueles pensamentos que ficam recorrentes, aquelas coisas. Me ajuda a organizar meus sentimentos. Me ajuda a explorar sensações difíceis, a validar as coisas que eu sinto. A entender se, eu fui errado aqui, se eu poderia ter agido diferente aqui. E isso também acontece, obviamente, na terapia. E eu acho que é um direito humano e devia ser muito acessível a todos, porque, gente, falar com alguém sem ser julgado, sem ser tolhido e receber aceitação e conselhos especializados, cara, isso é muito essencial pra sobreviver. Você me desculpa, mas qualquer pessoa, todo mundo precisa muito, tipo, ter esse espaço de ser validado, não é nem sobre, tipo, porque aí a gente vai entender qual é o seu diagnóstico. Não, mas é só sobre você poder falar sobre o que você sente, poder colocar a sua perspectiva pra fora. E se sentir compreendido, se sentir acolhido, poder entender como otimizar a sua vida. Eu acho que isso tudo tá no descanso emocional ligado com a terapia. Tudo tá na terapia, né? Então, pra mim, o descanso emocional tá nesse lugar, tanto da terapia quanto dos momentos que eu tiro pra mim. Às vezes, pra ficar em silêncio, antes de dormir, eu faço muito isso. Às vezes eu não tô afim de meditar, eu não tô afim de escrever, não tô afim de ler, não tô afim de... Leitura também, né? É uma grande forma de descansar emocional também, na minha opinião. Mas às vezes eu não tô afim de fazer nada disso. E eu só preciso ficar em silêncio comigo mesma. Que eu vou meditar? Não, eu vou ficar em silêncio comigo mesma. Acabou. Eu acho que isso é um grande descansar emocional também pra mim. Pra ser muito sincera, às vezes até falar sozinha.
quando tô dirigindo, eu falo muito sozinha. E é ótimo, porque eu falo, gente, não tem ninguém no carro comigo. Ninguém vai saber do que eu tô falando. Eu posso aqui ter as minhas reflexões aqui sozinha, que nem uma doida. A mensagem do episódio é: o que você precisa nesse momento? É se perguntar mais essas coisas, porque às vezes a gente confunde o que a gente precisa. E é aí que a gente se emburaca, eu acho. Quando começa a ficar tipo, gente, eu preciso... Ai, eu tô cansado, mas eu não sei que cansaço é esse, eu não sei de onde vem, eu não me perguntei nada, eu só tô, tipo, indo com os impulsos e tudo mais. Então eu acho que se perguntar é muito importante. O que eu preciso agora? E por fim, mais uma vez, não é sobre a lista meticulosa, não é sobre que tipo de descanso eu preciso para definir. Não, é sobre o que eu preciso nesse momento. É só, sabe, tipo, necessidade... tipo, fisiológica, eu preciso ir no banheiro, eu preciso comer, às vezes eu preciso descansar emocionalmente e eu sei que preciso dormir, porque tá tudo tão emaranhado na minha cabeça que eu sei que só uma noite de sono vai organizar aquilo. Nada como uma noite de sono, é bizarro, né? Às vezes você vai dormir, tipo, ai meu Deus, esse problema, e acorda de uma outra forma. E às vezes não. Às vezes você precisa escrever, às vezes você precisa meditar, às vezes você precisa de uma sessão de terapia a mais naquela semana, você precisa conversar com um amigo, e por aí vai. Eu acho que é muito particular para cada um o que vai ser necessário naquele momento. Mas o que eu quero dizer com esse episódio é pra gente não se atropelar.